Quais são os estereótipos racistas apresentados na mídia norte-americana? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Oi, eu sou a Mayra e esse é Palavras Retintas. Antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like que ajuda bastante e compartilhar com os amigos, para que a gente consiga fazer o canal crescer. Também não esquece que a gente está com um sorteio lá no @Palavras Retintas, que se bater os 200 inscritos aqui no canal, eu vou liberar um sorteio lá, onde vão ser 3 ganhadores. Então corre lá para poder saber um pouquinho mais sobre. Dito tudo isso, bora pro vídeo de hoje. Eu fiquei pensando bastante sobre o que conversar com vocês, e como eu já tinha falado um pouquinho sobre a minha opinião em relação a como o cinema nos retrata, eu decidi trazer um pouco de alguns estereótipos racistas que a gente vê bastante nas mídias norte-americanas e que, claro, acaba sendo reproduzido ao redor do mundo por conta da sua influência, né? Hoje eu separei 3 estereótipos para a gente conversar um pouquinho sobre a sua origem, sobre como ele aconteceu, né? E sobre, inclusive, algumas obras onde ele pode ser visto. O primeiro estereótipo que eu trouxe é o estereótipo do Jimmy Crow. Acho que esse vocês já devem ter ouvido, porque ele ficou muito famoso, que tamanha a sua popularidade, inclusive as leis de segregação ficaram conhecidas como leis Jimmy Crow. Jimmy Crow é inspirado, né? Se dá para chamar de inspiração, num termo que os sulistas norte-americanos chamavam os seus escravizados, que era de crown, que significa corvo, e também por conta de uma canção muito cantada pelos escravizados nos seus períodos de descanso, que era sobre um Jimmy Crow. O comediante nova-iorquino Thomas Rice ficou um período no sul dos Estados Unidos, onde ele ficou sabendo sobre esse termo que era utilizado pela população branca local, que era de chamar os escravizados de crown. Ele também percebeu sobre essa canção que os escravizados cantavam e ele decidiu criar um show de humor em cima disso. O show era basicamente o Thomas Rice pintado de preto, imitando os trejeitos de um homem escravizado. Ele era muito atrapalhado, ele era burro, ele era ignorante, e ele fez uma versão dessa música que os escravizados cantavam e ele popularizou o termo Jimmy Crow. Ele ficou tão popular que, inclusive, a gente pode ver esse personagem num filme muito conhecido da Disney, que é o filme Dumbo. No filme Dumbo, nós temos 3 personagens que são os corvos, e eles são 3 corvos malandros e que gostam de vagabundear, de não fazer nada, e o líder desses corvos, que é o mais malandro de todos, se chama Jimmy Crow. Como eu disse para vocês, esse termo ficou tão famoso que as leis de segregação eram conhecidas como as leis Jimmy Crow. O segundo estereótipo que eu trouxe para vocês é o estereótipo Sambo. Em 1898 já tinha sido abolida a escravidão nos Estados Unidos. E nesse período foi lançado um livro chamado As Histórias do Pequeno Negro Sambo. Era uma história sobre um menino que enganou 3 tigres famintos por conta da sua malandragem e da sua perspicácia. Porém, esse estereótipo de malandrão e de malandragem já existia sobre os negros, e era o estereótipo conhecido como Kun, que vem originário da palavra Rancun, que significa guaxinim em inglês. Isto. Eles associavam negros com o guaxinim, que é um animal conhecido por roubar, por ser espertalhão, né? Por passar a mão sem que ninguém perceba. Quando foi lançado o livro, ele fez tanto sucesso que as pessoas associaram esses estereótipos. Então, Sambo e Kun ficou sendo o estereótipo de um mesmo tipo de negro que os Estados Unidos diziam que era muito popular. Que era um negro que tinha sido... tinha comprado a sua liberdade, então ele andava bem vestido por aí, tentando se parecer com os brancos, e ele aplicava golpes. Ele era um negro bonito, charmoso, só que ele era malandro, ele mexia com coisas ilegais e aplicava golpes. Teve também um comediante chamado George Dixon que ajudou a popularizar ainda mais esse personagem. Em 1834, ele criou o personagem Zip Kun, que era ele vestido, né, desse estereótipo. Então ele se pintava de preto, se vestia com roupas muito bufantes, tentando parecer uma pessoa branca, e ele era um personagem libertino, malandrão, né? Ele usava gírias em excesso, ele caminhava de uma maneira vulgar,
e ficou conhecido como esse estereótipo, né, dessa pessoa malandra que não quer fazer nada da vida, só quer ficar de boas comendo a sua melancia. E isso já nos traz para o terceiro estereótipo muito utilizado nas mídias norte-americanas, que é associar o negro com a melancia. Esse estereótipo ele teve origem pelo simples fato de que a melancia não é originária da América. Ela é um fruto originário da África do Sul. E quando os africanos vieram escravizados, eles trouxeram consigo sementes e inclusive o fruto. E por conta disso, né, de ser uma fruta conhecida somente por eles, eram eles os principais consumidores. Os senhores brancos observavam a maneira como eles comiam e faziam disso uma forma de chamá-los de animais. Tudo isso porque eles comiam a melancia com as mãos. Quando eles comiam a melancia, por ser uma fruta com bastante líquido, acabavam se sujando e eles associavam esse ato de comer com as mãos, ficar todo lambuzado com ser animalizado, com ser incivilizado. E isso também criou-se esse estereótipo de que o negro ele era um animal burro, ele era um animal incivilizado e era um animal sem modos e sem condições de viver em sociedade e que, portanto, precisava sim ser domesticado, né? Isso deixando bem em consideração que os negros sim eram vistos como animais e, portanto, associá-lo com animais e com bestas faziam muito parte desse sistema que tentava normalizar o ato de escravizar um outro ser humano. O que também ajudou a popularizar esse estereótipo da melancia, a gente percebe que esse estereótipo ele era tão forte que os racistas utilizavam um termo chamado nigga bite, acho que se fala assim, que significa isca para negro. E esse termo é utilizado pelo fato de que eles diziam que você podia dar melancias para os negros e que eles ficariam calmos, domesticados e que somente isso era o suficiente para eles serem felizes. E esse termo ele ficou tão forte, esse estereótipo ficou tão forte, que em 1970 foi feito um filme que tinha como sua intenção, muito entre aspas, falar sobre o mal do racismo, né? Em 1970 fizeram um filme baseado em A Metamorfose de Frank Kafka. Era um filme no qual uma pessoa branca acabava acordando um dia no corpo de uma pessoa negra. E por conta disso tinha que sentir na própria pele os estereótipos e o racismo de uma sociedade. Falando assim, parece que era um filme super pra frente e que tinha muita coisa a ensinar. Mas na verdade era um filme super racista. Durante o filme você percebe que o personagem, por se tornar uma pessoa negra, acaba pegando estereótipos. Ele fica mais agressivo, fica mais malandro, falando mais gírias, andando de uma maneira estranha, e ele acaba terminando o filme sem alcançar o teu objetivo, que era se tornar uma pessoa branca novamente. E por conta disso, ele acaba sendo rejeitado pela família e vagando sozinho, aplicando golpes. Ou seja, era um filme que tinha como intuito ensinar alguma coisa e só demonstrou o quão racista era e é a mídia norte-americana. E esse filme teve tanto sucesso que ele ficou conhecido pelas ruas, né, dos Estados Unidos como o Homem Melancia. Para vocês terem uma noção de quão forte é esse estereótipo, quando foi lançada A Princesa e o Sapo, também foi lançado alguns produtos, né, para fazer o marketing sobre elas. Algo muito comum que a gente percebe em várias princesas da Disney. Porém, eles lançaram uma série de chicletes de vários sabores. E a Bela Adormecida tinha o sabor de morango, a Aurora tinha o sabor de baunilha, e adivinha qual sabor foi dado ao da Princesa Tiana? Exatamente, o de melancia. Para você ter uma ideia de que esse estereótipo ele é muito forte. Eu quis trazer para vocês sobre esses estereótipos, e inclusive se vocês quiserem outros, deixem nos comentários, que tem muito mais para trazer, porque eu acho interessante falar sobre como a mídia nos retrata, né? E como a mídia estadunidense, ele é uma mídia que serve sim como referência para outras tantas ao redor do mundo, eu quis trazer sobre esses estereótipos que a gente ainda consegue enxergar hoje. E tem tantos outros, tem o estereótipo da mami, o estereótipo do homem mágico, o estereótipo do negro agressivo. São todos estereótipos que a gente consegue perceber em obras
cinematográficas, inclusive, até os dias de hoje. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu trago a parte 2, a parte 3, porque esse é um assunto com bastante conteúdo. O vídeo de hoje é sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse para vocês, eu acho muito importante a gente aprender sobre esses estereótipos e as suas origens, para que a gente consiga filtrar o que a gente assiste e o que a gente consome, e também ter um pouco mais de criticidade, né, sobre aquilo que a gente vê. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por terem me assistido até aqui. Não esqueçam de conferir se já deixaram o like, se já ativaram as notificações, se já são inscritos no canal. Também aproveitam e me sigam nas redes sociais, @palavras-retintas. Tá rolando um sorteio em relação aos 200 inscritos no canal. Então eu agradeço de verdade pela audiência de vocês. Até o próximo vídeo e não esqueça, somos pretos e só vamos se formos juntos. Viva!